Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Osso aqui com João Vitor Santiago para quadro novo. Vocês merecem novidade. Conversando com o Santiago, ele deu algumas ideias, eu maturei um pouco. Nós criamos uma versão de games aqui pro Assuntando Filmes e Afins. Pô, mas vai desvirtuar? Pô, vai misturar muito? Não. Nós vamos apresentar, nós vamos falar, nós vamos devagar, nós vamos mostrar para vocês filmes ou jogos interativos. São os conhecidos FMV, o Full Motion Video. Nós vamos começar lá atrás, quando esse estilo de game point and click, com atores reais, com interações reais, foi criado. A Sierra foi um dos grandes distribuidores desse estilo de jogo. Tem muita coisa legal, se prepara que se você conhece, se você já jogou, a tua nostalgia vai ser ativada com sucesso. Porque nós vamos começar o quadro com o pé na porta. Não podia ser diferente. Tínhamos várias opções para escolher, mas nós vamos começar com Gabriel Knight 2, A Fera Interior. João, seja muito bem-vindo, bacana a ideia, e vamos começar primeiro apresentando para essa galera o que raio de FMV é isso, o que funciona, o que não funciona, o que era bom, o que não era bom, e, claro, existem games modernos que também se aplicam a esse sistema, então tem muita coisa boa. Esse quadro é um quadro que eu quero ver se a gente lança ele mensal, pelo trabalho que ele vai dar para editar. E vocês aproveitem aí para deixar sugestões de games em FMV que vocês gostariam que nós rejogássemos, que nós apresentássemos para vocês. Tá contigo, João. Valeu. FMV, que é o Full Motion Video, é um gênero de videogame. Ele surgiu no início dos anos 90. Ele surgiu com um aparelho que tinha para o videogame Mega Drive chamado Sega CD. Aliás, até um pouco antes. É um videogame da Hasbro que usava vídeo de cassete. Que eles foram convertidos. Alguns jogos foram convertidos para o Sega CD. Para a mídia de CD. Eu esqueci o nome agora do videogame. É o Night Trap e o. Oh, meu Deus do céu. Sabe aquele com Corey Haim? Sei. Eu esqueci o nome agora, não me veio o nome na cabeça. Mas assim, era o mesmo estilo. Você controlava as armadilhas e você lidava com os atores do filme. Assim, é um jogo que dizia... É um gênero, na verdade, que diziam que ia ser a nova onda, que os jogos iam ser assim, e acabou se tornando uma questão mais nichada, porque acabou não fazendo tanto sucesso. É um gênero com altos e baixos. Tem muito em comum com o filme B, o gênero de cinema B. Então, se você que está assistindo gosta desse filme um pouco, às vezes, menos rebuscado, mas que às vezes tem uma história boa, vale pensar nesses jogos. E, assim, acabou não tendo tanto destaque quanto deveria, mas tem jogos muito bons. Tem alguns jogos que, apesar de não ser tão bons, são bem divertidos de se jogar, até pelo fator, até quase um especial do Resmungando dá para fazer com alguns desses jogos, porque, nossa, mãe, tem uns jogos assim, que é porque você é fã de filme B mesmo. E assim, ele geralmente é o quê? Apresenta lá a premissa lá da história com atores reais. Eles geralmente interagem com o jogador, que quase sempre está em primeira pessoa. Um outro caso que é a terceira pessoa. E ele vai agindo, seja atirando, seja em adventos, procurando algumas coisas, fazendo buscas, pegando itens, e vai destrinchando a história quase como se fosse um filme. Se fossem dois círculos, lembra de matemática? Ele era assim, ele seria assim, quer dizer. Seria aquela interseção, onde acaba um e termina o outro. E como eu disse, tem coisas muito legais. Tem jogos assim que são um deles é justamente o Gabriel Knight, que é um filme que, se você for ver o long play, é 9 horas de jogo, eram 4 ou 5 CDs, né, se eu não me engano. E ele saiu...
Fala, Orso, desculpa. Não, eu ia complementar o que você está dizendo. E na época, games do estilo point and click, onde não tem aquela ação frenética, onde a jogabilidade é mais travada comparada com hoje, você não tem sistema de câmera, você não tem exploração livre, era quase um ratinho no labirinto, você tinha que ir do A para o B, independente do que você faça, você vai do A para o B. Então, games, o Fate Atlantis, você tem The Dig, você tem a própria série do Monkey Island, então você tem uma série de games. Broken Sword também. Full Throttle, você tem vários games onde já trabalhava essa logística de point and click. Então, esse estilo de se jogar já era, o público estava acostumado. Sim. Para a tecnologia da época, foi uma revolução, porque os sistemas de compressão de vídeo estavam nascendo, não existia compressão de vídeo, o MP3 estava nascendo, você não tinha compressão de áudio, então... Se eu não me engano, é até o AV, né? E QuickTime também, eles fizeram muito disso. Uma hora de vídeo, você dava em 10 CDs, por exemplo. Você não tinha compressão nenhuma. E aí, mesmo assim, eles resolveram apostar. Eu acho que se eles tivessem se mantido em alta, hoje nós teríamos grandes títulos pela tecnologia que nós temos hoje, pela facilidade de se gerar ambientes de computação gráfica, interação, compressão de vídeo hoje em dia é uma coisa fantástica. Haja visto os streamings aí, você tem perda praticamente zero. Então eu acho bem legal. Eu fiz uma pesquisa, quando eu estava fazendo a pesquisa para esse quadro nascer, nós começamos a pensar nele já tem uns 4 meses mais ou menos. Eu descobri que tem muito FMV, muito game nesse estilo novo, ainda sendo lançado, ainda com boas histórias. Na época, você tinha que ter uma boa história. Sim. Você não se garantia pelo gráfico, não se garantia pela ação. Você tinha que prender o jogador de alguma maneira. Então, normalmente, a galera que gostava de jogar isso aí era uma galera que não tinha preguiça de pensar, porque na época não tinha walkthrough. Na época não tinha internet, você não tinha aquela coisa de vou pesquisar no YouTube como solucionar tal passar de tal parte. Não, na época era você com a tua cabeça. A maioria desses games não tinha nem legenda em português. No caso do Gabriel Knight, a Brasoft lançou a versão PTBR para facilitar para a gente. Mas muita gente, aí eu posso falar pelo João, por mim e por vários amigos que eu conheço, que foram obrigados ou se obrigaram a se aprofundar na língua inglesa para poder justamente acompanhar essas narrativas de forma mais completa. Eu precisava entender a história, eu precisava entender o que o jogo queria que eu fizesse para que eu pudesse fazer. Então, todo mundo jogava com dicionário lado, porque era roots a coisa. Para que tudo isso desse liga, vendesse, tinha que ter uma boa história. Então, normalmente, esses FMVs mais antigos, a história é primorosa. No caso do Gabriel Knight, não é diferente. Ele é um escritor, ele começa o game, ele se vendo perseguido por uma multidão, foca no medalhão da família dele. Lembrando que essa é a segunda aventura do Gabriel Knight. Nós temos a primeira aventura dele, que não é em FMV, que é o Sins of Father, que é Os Pecados do Pai, que a história é muito boa, mas ele é estilo Monkey Island, ele é gráfico mais animado, mas a história também é muito boa. E virou livro até, ela é baseada em romances, a criadora é novelista. Sim, isso ajuda muito. E é uma senhora novelista, eu acredito que esse é um jogo, por exemplo, que merecia um remake, ele merecia ser lançado com a tecnologia de hoje. Não precisa refazer, não é fazer de novo, não é montar uma versão nova, não. É pegar o que está pronto
e melhorar o máximo que der para adequar às tecnologias de hoje. Eu acho que eu compraria, o João compraria, e uma grande parcela dessa galera aqui. Que foi o que a GOG fez com a versão dos 20 anos do Sins of Fathers. Ele deu uma melhorada e... Mas aí é mais fácil, porque como é cartoon, é fácil você redesenhar, é fácil você recriar. Eu e o João rejogamos esse game para trazer para vocês. Na verdade, foi a minha primeira vez. Eu nunca tinha jogado esse, mas gostei bastante. Achei legal, apesar de algumas críticas que eu tenho, assim. Eu rejoguei, eu tenho ele em mídia física, guardado com carinho aqui. Total, nossa. Eu rejoguei e a experiência é a mesma. Eu acho que você entra na história, mesmo sabendo tudo que vai acontecer, mesmo sabendo aonde vai dar os plot twists da história, você fica tão envolvido com aquilo que é como se você estivesse assistindo um seriado que você gosta muito, porém participando das escolhas e da ação, entre aspas, é claro. Como foi a primeira experiência do João, eu quero começar com ele. Essa apresentação, essa declaração de amor aos games em FMV. E aí, João, como foi para você visitar o castelo dos Schattenjägers e conhecer um pouco dessa conturbada história que o Gabriel carrega? Olha, eu gostei bastante, eu achei bem legal, mas eu admito, eu tive que literalmente usar o walkthrough para poder passar pelo jogo, até pela questão da velocidade. Assim, vamos contar a história para o espectador para ele entender. O que é Schattenjäger, que é o seguinte, esse escritor, o Gabriel Knight, ele tem uma amiga que é uma pesquisadora chamada Grace Nakamura, e ele nos eventos do jogo anterior, se eu não me engano, ele descobre que ele é de uma longa linhagem de caçadores, ele é herdeiro de um nobre europeu, tanto que ele está no castelo lá na Alemanha, e um pessoal de uma vila próxima pede ajuda a ele porque acreditam que estaria havendo mais mortes de lobisomem. E assim, o Gabriel, ele é o que chamam de detetive amador. Ele, por ser um escritor de suspense, ele é um cara muito imaginativo, é um cara muito inteligente. Ele tem ele é muito de inteligência social. Você vê que muitas das coisas que ele faz é meio golpista, assim, fazer o cara fazer alguma coisa para ele. Ele tem muita coisa em manipular pessoas. Desculpa, até por causa da forma dele. Ele se usa muito da coisa dele ser escritor. E então ele vai começando a investigar próximo de Munique, ele vai tendo a ajuda do advogado dele, ele vai começando a se envolver com um clube misterioso, que seria um clube de caça para herdeiros de nobres, ele usa até o título dele para entrar, e os capítulos vão alternando com a Grace Nakamura, que é a parceira dele, a pesquisadora. Desculpa, gente. Ela é formada em História, e ela é muito boa para pegar a imaginação do Gabriel Knight e dar os fatos que ele precisa. Ela é muito boa, assim, E ela é uma companheirona mesmo, cara. É como se fosse, assim, para quem foi da época, é uma versão muito parecida com Fox Mulder e Dana Scully. Apesar de que a Grace não é cética, mas ela é aquela pessoa que ela pesquisa, porque se deixar o balão do Gabriel Knight voa. A Grace é o racional e o Gabriel é o emocional, né? Eles se combinam de uma forma tão fantástica que você, com certeza, não teria o desenrolar da história sem um dos dois. Sim. Muitas vezes você fica com raiva do Gabriel porque ele fantasia demais, muitas vezes com raiva da Grace porque ela podia ser um pouco menos pé no chão, mas é isso que o João colocou brilhantemente. Eu acho que remete muito ao Mulder e a Scully, remete muito à parceria do Arquivo X, onde você tem os opostos não competindo, mas se complementando. É verdade. Existe um terceiro jogo do Gabriel Knight. Aí eles avançaram a tecnologia. No primeiro game 3D. É um 2D, é uma coisa bem Monkey Island. No segundo é o FMV. No terceiro, eles partiram para o que estava em lançamento, que é o 3D. É sofrível, para hoje ele é
risível a movimentação, os gráficos, os polígonos e tudo mais. Aquela mão que é um coisa inteiriço. Exatamente. Agora, se você focar na história, tanto Muito o primeiro, bom. quanto o segundo, quanto o terceiro, dariam um seriado fantástico. Sim. O final do terceiro, eu fiquei de boca aberta uns 5 minutos, mesmo já tendo pegado os pontos, mesmo sabendo que as pistas poderiam levar onde levou, eu fiquei boquiaberto e me fechou muitas pontas. Eu acho que aí o terceiro ele amarra bem o primeiro e amarra bem o segundo. Ele justifica essa predileção dele pelo sobrenatural, pelo paranormal, pelo extraordinário. Que, querendo ele ou não, sempre cai no colo dele, ele não procura a confusão que procura ele. Verdade. Então, no final do terceiro game, fica explicado o porquê disso. Então, só um geral para que vocês conheçam a saga toda do Gabriel Knight. No terceiro, ele está em busca nada mais, nada menos do Santo Graal. Uau. Aí ele visita lugares históricos na França. Todo o trabalho que é feito no 2 na Alemanha e adjacências ali, no 3 nós estamos na França. E aí o Santo Graal passa a Sangreal, passa a Sangue Real. E aí, exatamente, nós podemos aí, eu vou deixar no ar para que vocês participem dessa aventura, vocês vão gostar bastante. No 2 tem várias referências a Wagner, que é um grande compositor. Então, As óperas perdidas. A história é muito bem amarrada, é tudo muito crível. Apesar de ele orbitar no universo fantástico... Ele usa muita coisa de história. Até pela Grace. Você consegue aceitar que aquilo poderia existir. Exato. Não, a hora que ele começa o game numa fazenda, aí você tem um inventário que eu acho legal, que é uma bolsa. Sim. Não é aquela coisa que ele tira no estilo pica-pau, que ele tira uma bigorna do bolso. Não. Ele tem uma bolsa, ele tem um inventário mais pé no chão. E aí ele tem que tirar um molde de uma pegada. Ele está investigando realmente essas mortes. É um animal selvagem, o que está acontecendo? Mais para frente, só que ele chega à conclusão de que é um lobisomem. E aí você tem uma pegada no chão. O game ele é o mais intuitivo possível se você se comprometer com a história. Se você se colocar no lugar e imaginar o que eu faria nesse lugar para colher essa prova ou para resolver isso com os elementos que eu tenho na minha bolsa ou com o que eu tenho de informação. Sim. Ou em outros lugares perto. Exatamente. Você tem ali a pegada, aí ele precisa tirar um molde dessa pegada. Então você precisa de gesso, você precisa de água, você precisa dar uma olhada no que você tem de recursos por ali para tirar esse molde. Aí ele vai coletar em algum momento um pelo, que ele tem que descobrir de que tipo de animal é. Isso vai levar ele até um zoológico, aonde ele precisa fazer uma edição de áudio numa fita cassete para conseguir simular que ele tem a permissão. Então esse jeito. Que é justamente a inteligência social que, assim, ele tem a inteligência quase de um golpista. Ele grava as partes ali, depois ele edita no cassete ali para parecer que o doutor deu a permissão que ele precisava para poder examinar os animais. Ele é um cara assim que você parando e pensando assim, nossa, como é que o cara teve esse raciocínio assim, ele tem muito esse clique, ele é um cara muito na lábia. Eu até brinquei, o Gabriel Knight te dá aquela impressão que você fala com ele, você apalpa a carteira para ver, não, a carteira tá aqui, sim. Ele realmente, mas ele não usa essa expertise dele para prejudicar ninguém. Ele tira vantagem de algumas situações, ele usa isso como um facilitador para que a história ande. Exatamente. Então, é bem o que nós faríamos se tivéssemos no lugar dele. Eu estou numa sala do museu, eu preciso acionar um objeto, eu preciso colher uma prova, eu preciso
que aquele guarda saia dali para eu poder me movimentar livremente aqui. Aí ele pega a água, coloca dentro, em cima de uma cadeira. Aí fala que a criança fez xixi em cima da cadeira. Isso. Ele monta todo um Grace. circo para que ele possa ficar naquele ambiente. Pegar o... Então, são situações, é um compilado de situações que vão ajudando ele a avançar na história. Sim. É que assim, eu vi um problema nisso, foi o seguinte, tem umas partes que eu não achei muito intuitivas, assim. Por exemplo, você tem, naquela hora que o Gabriel Knight se disfarça para entrar no palco, na ópera, no final. Ele pega o rolo e a corda do nada. Eu acho que, por exemplo, seria legal se tivesse uma mecânica que tivesse assim, qual o meu plano? Ele fala assim, eu preciso entrar na peça. Não precisava dizer muita coisa, mas assim, uma linha de pensamento que ele pensasse, o que eu vou fazer assim? Isso eu notei em alguns outros jogos, por exemplo, Dália Negra tem um pouco isso. Dia a dia você não saber qual o objetivo dele, o que ele precisa fazer, não tá tão claro assim. Então, mesmo jogando hoje, quando vocês forem jogar, porque esse game está disponível na Steam, está disponível na GOG. Na GOG. Você baratinho. Tem como comprar esse game barato, relativamente barato. Eu visitei hoje a Steam, dei uma olhada no Gabriel 2 e na Steam está por R$12. Eu acho que é um valor ridículo. Vale a pena. Cada centavo. Experiência fantástica. Mesmo hoje, vocês ainda vão ficar meio travados, é normal. Sim. Em alguns pontos do game, pelo que o João colocou, realmente é verdade. Em alguns momentos ele não é tão intuitivo, mas aí nós temos que ir para tentativa e erro, nós temos que que eu ainda não testei. Você tem que ir e voltar. Parte da mecânica é ir de volta. Será que eu explorei tudo? É um jogo assim que exige bastante paciência. Se você tentar fazer sem walkthrough, walkthrough, para quem não sabe, é as dicas todas do jogo. O walkthrough é um vídeo explicativo, é um manual completo do game, de como passar por todas as etapas do game, do começo ao fim. Isso é o que a comunidade gamer, o que a gente conhece como walkthrough. Se você se desafiar a visitar essa história, eu te recomendo que não use o walkthrough. Verdade. Não tenha preguiça de pensar, de se permitir encontrar os becos sem saídas, que tem alguns, quer dizer, você tem que voltar, você tem que reanalisar, você precisa pensar, não deu certo usando a lógica mais direta, aí é o lado Agostinho Carrara dele, o que eu preciso fazer para conseguir o objetivo final. Ele é muito, muito Agostinho Carrara, gente. Vocês não têm ideia. Ele tem um sorriso meio de lado, você fala assim, meu Deus, é o Poster Boys 171, cara. É muito... É que vocês precisam ver ele agindo, ele falando assim, vocês olham pra você, sério, acho que você pensa assim, cara, pessoalmente eu tava pondo minha carteira quando ele fosse embora. Deixa eu ver se tá tudo aqui. Porque ele é muito... Ele parece que consegue se livrar de tudo na lábia. Isso eu gosto dele. Verdade, é verdade. E no 3, João, isso fica mais acentuado ainda. Então, apesar do 3 não vir para o nosso canal, nosso quadro nesse momento, porque nós vamos focar nos FMV, talvez a gente possa trazer mais para frente o resto da saga do Gabriel Knight. A gente traz o Game 1 e o Game 3. Mas aí eu te convido a dar uma pesquisada, a dar uma olhada no Game 3, porque a história vai te ganhar. Ignora gráfico, ignora mecânica meio travada. História me ganha. Você como escritor, aliás, exatamente. Vocês sabem, é escritor de Trigger. Isso, o Chroma vai tampar, mas eu vou pôr a fotinho dele aí. Agora foi. Escritor de Trigger. Trigger esse que eu terminei de ler recentemente. Gostei bastante. Minha nota continua 8.3. Então, vocês que gostam de aventura espacial, gostam de sci-fi, gostam de investigação, gostam um pouco desse universo de super-herói japonês, tem tudo junto e misturado, muito bem dosado, vai agradar todos os públicos. E se você quer focar só em investigação,
só na parte tensa, na parte de ação. O livro traz tudo isso. Então, você mesmo não gostando no primeiro momento de algum dos temperos que o João colocou na trama, eles não vão tornar amarga a sua experiência, não vão tirar a sua imersão. Falo por experiência própria. Tem alguns pontos ali que não foi escrito pensando num leitor com o meu perfil. Então, são pontos que, para mim, não acrescentaram em nada. Mas não chegaram a incomodar, não tiraram a minha imersão. Não é aquela coisa de, chegou chato, agora vou desfechar o livro e deixar ele lá uns 6 meses. Não, isso não aconteceu. Então, independente de qual gênero você mais goste, o João fez aí um yakisoba bem feito, tem um pouco de cada coisa. É um universo que continua em expansão. Sim. Conversando com o João, aí eu já posso te dar alguns spoilers. Ele está montando aí alguns prequels, está montando aí a continuação direta, está montando a história dos personagens principais, está refilando alguns arcos que ele deu o start nesse livro. Então não vai acontecer de você gostar da história e ficar órfão. Não é uma história que morreu no volume 1. Muito pelo contrário. Eu acredito que para o ano que vem teremos mais de Trigger, né, João? Assim eu espero, Deus queira. Que assim, e uma coisa assim, eu procurei fazer, eu procurei assim, usar a referência do super-herói japonês, mas assim, trazer ela o mais orgânica possível, mas assim, para quem nunca viu na vida entender, isso é parte do universo, conseguir digerir o universo sem ficar, o que eu tô fazendo aqui? Ficou entendendo numa boa. O que eu coloquei, mesmo não sendo fã desse tipo de narrativa, não incomoda, sim. Não chega a incomodar. Você consegue pegar a referência, eu consegui entender tudo. Sim. Eu visualizei na cabeça cada cena, o que estava acontecendo. Que bom. Porque a ideia de um bom livro é permitir que você transforme aquelas palavras num filminho na sua cabeça. Sim, exatamente. E isso aconteceu. Isso aconteceu até porque eu conheço, apesar de não ser fã, eu conheço os termos, eu conheço a cronologia, eu assisti Changeman, assisti Jaspion, assisti Lion Man, assisti Giban. Eu conheço esse universo, eu sei como essa mitologia funciona, como esse sistema, Cybercops. Muito bom, excelente roteiro. Eu sei como isso funciona, então ficou muito claro. E até para você que não conhece, que não sabe, você não vai ter dificuldade de visualizar isso na cabeça ou de encaixar isso numa narrativa coerente. Já falei isso offline, já falei isso em outros vídeos, mas eu não perco a oportunidade de, primeiro, recomendar e, segundo, parabenizar o João. Muito obrigado. Pela escrita, pela fluidez, pelo pé no chão, porque você sente que essa história ela é orgânica, é uma história que é crível, é uma história que pode acontecer, pode vir a acontecer, pode já ter acontecido. Deus queira que não aconteça, porque é bem... É uma coisa meio Exterminador do Futuro, né? Se aconteceu é porque deu ruim. Exatamente. Mais alguma coisa, João, que você queira acrescentar do universo de Gabriel Knight? Teve um ponto para mim que me incomodou, que foi o seguinte: nos capítulos da Grace, que é a assistente dele, que é uma mulher, eu acho que é nipo-americana, ela ficou muito, oh meu Deus, Gabriel, assim, eu senti, é diferente, por exemplo, da questão Modesca, assim, eu acho que ela podia ter mais uma independência do que ficar, tipo, tem uma hora que ela parece que ela disputa lá com aquela moça que tá no castelo, o coração dele ficou muito aquela coisa melodiosa. Eu espero ela mais independente, mais chance, assim, ela até. Mas é um conceito, João, que para nós hoje é claro e é necessário. Para a época, as mulheres eram coadjuvantes, eram menores. Sim. Aí a gente pode pensar em literatura, a gente pode pensar em filmes, eu acho que reflete a época. Um pouquinho, que já estava naquele meio tempo ali, já estavam se tornando... Tanto que ela, na verdade, já é uma co-protagonista, porque a gente joga vários capítulos na pele dela. Na pele dela, sim.
Eu vou falar para você que ela está presente no 3. Não, isso eu sei. Eu vi que ela. Eu até gostei do destino dela, que eu já ouvi falar, que ela. O que ela se torna no final. Isso eu achei legal. Isso eu achei maneiro. Então, pessoal, obrigado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, dessa apresentação de Gabriel Knight 2. No decorrer do vídeo eu deixei para vocês aí trechos da gameplay. Procurei melhorar o máximo possível o capture, mas é uma imagem que foi... O original dela já é ruim, já é com uma qualidade baixa. Então, só para situar vocês, eu deixei curiosidades dos atores. Não tem muita durante esse nosso papo, com certeza você encontrou muita coisa legal. Espero que tenha despertado em você, no mínimo, a curiosidade de conhecer a história de Gabriel Knight 2, A Fera Interior. Que é muito bom. É nóis, valeu, game over. Valeu!